Bom dia! Hoje vamos continuar a tratar do mito da caverna de Platão, que está no sua obra A República, no livro 7, e que é um dos pilares do pensamento de Platão. Vamos continuar também fazendo relação com o filme Matrix, de 1999. No vídeo anterior trouxemos uma relação desse mito com aquela abertura do filme Matrix, em que a Trinity está na Matrix e é perseguida pelos agentes e consegue fugir, fazendo alusão então da saída da caverna e de toda a representação metafísica e epistemológica que isso possui. Hoje vamos continuar no mesmo tom, mas agora falando não mais da Trinity, mas da cena que é posterior. Depois que ocorre aquela abertura do filme de 99, em que a Trinity foge dos agentes, nós somos apresentados ao Neo, que ali ainda é o Thomas Anderson, e que tem uma vida dupla. Ele trabalha numa grande empresa de software, talvez como programador, alguma coisa do tipo, e mantém uma vida paralela em que ele é um hacker, conhecido como Neo, e que presta os mais variados serviços e que tenta manter a sua identidade em anonimato a partir desse codinome, Neo. E aí somos apresentados ao quarto dele, e o quarto do Neo ele é bastante significativo, principalmente dentro do contexto tanto do filme Matrix, quanto também do mito da caverna de Platão. Se pensarmos bem, quando a Trinity consegue escapar lá na cena inicial, a partir daquele telefone, somos levados ao quarto do Neo. E aí aparece primeiramente uma tela de computador aonde estão passando informações, principalmente da busca dele, né? Inicialmente aparece inclusive a palavra searching, que é buscando, ou pesquisando, explorando. E começam a aparecer várias informações sobre o Morpheus, que é o grande objeto de pesquisa do Nietzsche, do Neo, desculpa. É a obsessão dele, encontrar ali quem é o Morpheus, né? E isso nos remete de cara ao mito da caverna de Platão. Se lá no mito da caverna de Platão os acorrentados estão olhando para uma parede aonde estão passando sombras e sombras da realidade, ali no quarto do Neo, essas sombras, essa parede pode ser representada pela tela do computador, aonde estão passando sombras da verdade. Ou seja, ali naquelas informações não tem realmente quem é a figura do Morpheus, mas informações midiáticas que ele vai pesquisando ali. Ou seja, é como se fosse a parede da caverna de Platão. O Neo acorda, né? O que é também uma alusão muito clara lá ao mito da caverna de Platão, em que o personagem que Platão cita, ele também desperta, ele também acorda a partir da dialética para a situação de que ele está em um ambiente que não representa a realidade, que não representa a verdade, que é um ambiente de ilusão, um ambiente que os gregos chamavam de doxa, que é opinião, e não a verdade epistêmica, que é aquela que leva à verdade. Então, quando o Neo acorda, é também uma representação daquele prisioneiro que acorda lá na caverna. A partir daí, o Neo ele tem um contato pelo computador ainda, inicialmente, né, com a Trinity, que mantém um chat com ele, uma conversa, e que vai falando que a Matrix pegou ele, que ele está em busca da verdade, que ele siga o coelho branco, e aí ela dá indicações de que está tendo uma visão geral do que está acontecendo aqui com ele, porque ela está fora da Matrix. Né? Essa é uma outra alusão filosófica. O filósofo é aquele que consegue se afastar do burburinho, ali no caso dos gregos, né, da antiguidade, do burburinho da cidade, da polis, e em se afastando ele consegue observar as várias contradições, tanto contradições sociais quanto contradições
da cidade em si, né, da sua população, das relações humanas. E a Trinity representa um pouco isso na medida em que ela está longe, né, que ela está afastada. Ele mantém aquele contato com aquelas pessoas e uma das pessoas está com um coelho branco, né, tatuado no ombro, uma mulher, que é algo que a Trinity havia avisado. E aí esse coelho branco ele representa justamente a filosofia, que em Platão pode ser dita também como dialética, que visa a uma metafísica que está fora da caverna. O quarto do Nil é uma representação da caverna. É interessante que ele pega, quando vai atender esse pessoal que contratou um serviço dele como hacker, ele pega acho que é um disquete, alguma coisa do tipo, um pequeno CD, que está num livro chamado Simulacro e Simulação. O simulacro é aquela estrutura mais formal que gera a simulação, né? No caso do filme, o simulacro é a própria Matrix e a simulação é a vivência da Matrix. O estar fora do simulacro é justamente estar lá em Zion, por exemplo, que é uma cidade real e não uma cidade modificada, como é o mundo de Matrix, né? Ele abre justamente numa página onde tem escrito niilismo. O niilismo é uma percepção filosófica da ausência de sentido, né? Aqui a gente lembra do Nietzsche, por exemplo, que percebe que a realidade ela tem um tom nihilista, como já tinha dito Schopenhauer, mas que nós podemos construir sobre esse niilismo as nossas vivências mais profundas, principalmente estéticas e pela arte. Mas isso aqui é Nietzsche, né? No caso lá do Neil, ele observa o coelho branco, e aí é uma clara alusão aqui a Alice no País das Maravilhas, né? Do Lewis Carroll, em que o coelho branco ele vai fazer com que a Alice ela vá para um outro mundo, para um mundo bem diferente, com regras novas e diferenciadas, que é o que vai acontecer com o Neil, né? Quando ele sai do quarto e acompanha aquele pessoal lá para aquela boate onde ele vai encontrar a Trinity, é como se ele estivesse começando a sair da caverna e adentrando um mundo que não é mais de ilusão nem de opinião, a doxa, mas que é agora um mundo de verdades epistêmicas, de fato verdadeiras, porque são regidas pela racionalidade, pela dialética, e por isso podem demonstrar uma estrutura mais real da própria realidade, né? Bom, essas são nossas considerações sobre esse momento do quarto do Neo e a forma como esse quarto do Neo ele representa dentro do filme Matrix de 99 a própria caverna de Platão. A forma como o Siga, o coelho branco, é justamente uma representação, uma metáfora para o siga a filosofia, siga a argumentação racional, procure dar justificações, razões, explicações plausíveis, não contraditórias para tudo aquilo que você fala, para que você venha a ter um discurso mais racional e não simplesmente regido pelas emoções, pelas paixões. Acho que é isso que esse momento do filme Matrix tem a nos ensinar. Se você gostou do material que trouxemos, eu peço aquele like, aquele comentário, aquele compartilhamento, se puder, se quiser. Agradeço pela atenção até aqui e esperamos continuar aqui. O filme Matrix ele é recheado de percepções filosóficas. Ele é o mais filosófico dos três filmes do Matrix, incluindo também o Animatrix, que também tem muitos episódios que são bastante filosóficos. Aqui no canal temos comentário de todos os 9 episódios do Animatrix. Se você quiser conferir, será muito bem-vindo. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado.